No vídeo de hoje eu vou te ensinar a desenhar um emoji. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e tô sempre por aqui compartilhando com vocês dicas de ilustração vetorial e Illustrator. E se inscreve aqui no canal para você ser avisado assim que a gente publicar um conteúdo novo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os emojis, que são aquelas carinhas fofas. Eu vou te ensinar a desenhar um emoji. E aí a partir desse você pode criar os seus e desenhar os outros emojis que existem aí no mundo. Pessoal, esse é o emoji que a gente vai fazer hoje. Esse aqui da esquerda é a imagem original, um PNG da internet. E esse da direita é o refeito, aqui no Illustrator. Então dá pra ver que dá pra fazer uma coisa bem fiel ao original, que isso é uma ótima maneira de você estudar Illustrator. Você pegar uma imagem pronta de um ilustrador que você goste ou de um desenho, enfim, qualquer da internet, e você tente refazer esse desenho. O valor comercial disso não vai ser nenhum, você não vai poder usar isso no seu portfólio, vai ser a cópia do trabalho de outra pessoa, mas ele vai ter um valor muito grande para estudo, então usa isso para estudar. E você vai ver que tentando refazer a solução dos outros, você vai se obrigar a pensar em soluções e ferramentas que você nunca tinha usado antes, então é uma maneira muito legal de estudar. E eu vou começar dando já uma dica bem quente. Eu vou usar o atalho Ctrl R para ativar as réguas aqui em cima e aqui do lado. Vou selecionar a ferramenta elipse. Isso para quê? Porque eu quero desenhar essa elipse de base, no caso esse círculo, né? Esse círculo, que é por onde eu vou começar o meu desenho. Como eu quero fazer um círculo do tamanho certinho aqui do meu original, eu vou vir aqui, selecionar a ferramenta elipse. Vou vir aqui nesse cantinho e vou puxar duas guias. E vou alinhar essas guias pelo topo e pelo lado aqui do meu círculo. E aí, sem mexer o mouse de posição, eu já clico, arrasto e começo a desenhar com o Shift. E com isso, eu consigo desenhar um círculo quase perfeito. Como eu estou desenhando com a tablet, eu não tenho tanta precisão quanto eu teria se eu estivesse desenhando com o mouse. Então por isso deu essa leve sambadinha, ele ficou um pouquinho fora, mas não tem problema, tá muito próximo, eu posso vir aqui com o Shift pressionado e ajeitar a posição e o tamanho desse círculo. Pronto, já é uma coisa muito, muito próxima do que eu quero, eu vou arrastar aqui pro lado. E aí a gente começa a estudar esse círculo para ver como que ele foi feito. Eu comecei tentando resolver com o gradiente radial, que seria a resposta mais óbvia, né? Afinal de contas, você tem uma cor mais escura que vai entrando e virando uma cor mais clara. Só que essa não é a resposta, porque aqui em cima eu tenho um tom de laranja que vai ficando amarelo. E eu chego aqui embaixo, eu tenho um tom quase de marrom, um laranja muito, muito escuro, que vai virando um laranja um pouco mais claro. Então, a gente vê que essa cor que tá aqui em cima não é a mesma cor que tá aqui embaixo, então não daria para ser um gradiente radial. Tentei também resolver com o Gradient Mesh, a malha de gradiente, tá aqui para vocês verem o meu experimento, deixei aqui para vocês poderem ver o meu fracasso. E não daria certo também, porque a cor fica muito vazada, tá vendo? Dos pontos, a malha de gradiente ela funciona assim, você vai selecionando cada nó e aplicando uma cor, então não daria porque a cor vaza e a gente quer uma cor bem uniforme, que vai entrando, né, de uma maneira realmente radial, mas que não dá para fazer por aqui, pelo gradiente radial. Então eu decidi fazer o seguinte, eu vim aqui, criei um monte de quadradinhos e comecei a mapear as cores de cada ponto da minha ilustração. Então eu criei o quadrado e com o conta-gotas eu vim aqui e vim selecionando o pixel aqui do topo, que eu queria pegar a cor, ou o pixel aqui de dentro, e eu mapeei mais ou menos essas cores aqui, lembrando que, claro, isso vai ser uma coisa aproximada, a gente não tem como saber por aqui exatamente qual RGB que o artista usou na hora de desenhar isso daqui, o autor disso daqui. Então, com isso a gente tem uma coisa bem próxima, a gente tem aqui em cima um gradiente que vai desse tom de laranja aqui dourado para um amarelo, e aqui embaixo a gente tem um tom de laranja quase marrom, indo para o laranja dourado. E aí eu decidi resolver isso aqui da seguinte maneira. Eu criei esse círculo e aí eu vou aplicar nele um gradiente linear com qualquer cor aqui, só para poder marcar mesmo.
Na cor do topo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui esse conta-gotas para eu poder pegar a cor que eu quiser da minha ilustração. E eu vou selecionar essa cor aqui do topo, que é essa daqui. E aí aqui para baixo, eu vou colocar o tom de marrom, laranja amarronzado que eu tenho. Então a base de tudo vai ser um gradiente linear de dourado para laranja amarronzado. Licença poética aí para batizar essas cores. E aí com isso a gente tem a base do emoji. E essa parte mais clara aqui? Bom, essa parte mais clara aqui eu vou resolver da seguinte maneira. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F para duplicar a base. Vou diminuir ela. E aí você pode diminuir aqui em cima, medindo a posição aqui desse tom mais claro, né? Onde que ele fica. No caso eu não vou medir não, tá? Mas você pode fazer aí. E aí eu vou aplicar um outro gradiente, onde a cor mais clara de cima vai ser esse tom aqui e a cor de baixo vai ser essa daqui. Pronto. Então, eu tenho uma sobreposição de gradientes, esse aqui de base e esse aqui em cima. E aí, para criar esse efeito esfumado, eu vou usar o meu efeito favorito, que está aqui em efeito, desfoque gaussiano, ou Gaussian Blur, se você estiver trabalhando na versão em inglês. O que esse efeito faz é borrar as bordas das minhas formas vetoriais. Então, eu vou vir aqui no visualizar, vou colocar 10 pixels, parece bom, talvez um pouquinho menos, 7. E aí você tem esse resultado daqui. Uma coisa mais clara em cima, esfumada. Então você jura que tem um gradiente aqui radial acontecendo, mas não tem. Você tem um círculo com blur em cima de outro círculo. Estamos com a nossa base prontinha. Para a gente fazer essa parte aqui do brilho, é super fácil. Eu vou de novo duplicar essa forma daqui da base, dá um Ctrl+C, Ctrl+F, vou jogar lá para cima, vou vir aqui diminuir um pouquinho, porque ela tá dentro, né, da forma mais clara, então por aqui tá bom. Vou cortar ela no meio, usando a borracha, atalho Shift E para borracha, e aí em seguida aperta Alt para poder cortar reto. Então a gente vai ter essa meia lua aqui, meia lua não, né, esse semicírculo aqui, e aí eu vou aplicar um gradiente de branco para branco. E aí eu já falei disso em alguns outros vídeos. A gente aplica gradiente de branco para branco para que a gente possa aplicar transparência em apenas uma borda do meu gradiente, em apenas uma ponta. Então eu vou vir aqui e vou selecionar, sei lá, esse daqui, e vou colocar aqui embaixo na opacidade 0. Ó, ele aplicou ao lado errado, né, entre aspas. Mas não tem problema, é só vir aqui e inverter gradiente para que ele fique certinho, tá? Você pode vir aqui com essa ferramenta que é anotador de gradiente e aplicar novamente esse gradiente para ele ficar do jeito que você quer, na posição que você quer. E por último, a gente vai aplicar também o efeito de blur, porque ele também tem esse efeito difuso na borda. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o círculo de baixo. Eu vou vir aqui em efeito. Os últimos efeitos que você usou sempre ficam aqui, no caso, o último efeito. Então, eu vou escolher o desfoque gaussiano, vou aplicar um blur de 10 pixels. Parece um pouco demais, aí você vai ajustando aí. Quanto menor o raio aqui, menos difuso. A gente está bem próximo do que a gente tem aqui como base. Se você quiser mudar a posição disso daqui, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre transparência, que fala sobre gradiente, então eu vou deixar os cartões aqui para você assistir, mas você pode mexer aqui no seletor e puxar um pouquinho mais para perto da base esse branquinho daqui. Então, enfim, é ajuste fino, tá bom? Agora vamos fazer a face do bonequinho. Essa face eu vou fazer aqui em cima, né? Porque a gente tá copiando, então faz sentido nesse caso. Lembrem do que eu falei, isso daqui é para fins de estudo. Vocês nunca devem pegar a ilustração de outra pessoa e redesenhar por cima e fazer, seja lá o que for, comercialmente falando, né? Colocar no seu portfólio, produzir produtos, pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso não. Então vamos lá. Vamos começar pelas sobrancelhas. Eu vou pegar a caneta. Você tem dois jeitos de fazer isso. Você pode ou desenhar com a caneta em volta, né, disso daqui, contornar, ou você pode fazer do jeito mais fácil, que é fazer uma linha aqui dentro, engrossar essa linha bastante aqui em cima no painel de traçado. Vou vir aqui no painel de traçado propriamente dito, vou colocar
um arremate arredondado. E aí eu vou vir aqui com essa ferramenta, que é a ferramenta largura, e vou alterar a largura dos pontos aqui. Então esse aqui eu vou colocar um pouquinho mais gordinho e esse daqui eu vou colocar um pouquinho mais magrinho, para casar aqui com a forma dessa sobrancelha original, tá? Lembrando que isso aqui é uma coisa aproximada, pode ser que não fique muito perfeito, exatamente igual ao original, mas vai ficar bem próximo. Então vale realmente fazer dessa maneira que é mais fácil. E aí depois que eu fizer isso, que ele ficar próximo, né, do que eu tô procurando, eu posso vir aqui em cima, em objeto, mandar expandir a aparência. E ele vai transformar esse segmento de linha numa forma que eu posso vir aqui e editar, tá? Uma outra dica muito boa é você usar a ferramenta suavizar para poder excluir esses pontos daqui. Então você torna essa forma um pouco mais simples para você editar e você pode depois vir aqui e editar as curvas dela para ficar ainda mais perfeita a sobrancelha do seu emoji. Então tá, então uma vez que você tenha chegado na forma que você quer, a gente vai fazer esse efeito aqui. Novamente analisando, a gente tem uma forma que é marrom nas bordas e é mais clara na parte de dentro. Assim como eu fiz com a cabeça, eu mapeei essas cores daqui. Então, aproximadamente é esse marrom que a gente tem nas bordas e essa cor aqui que a gente tem na parte de dentro. Então, eu vou começar aplicando essa cor, esse tom de marrom aqui na base. E, novamente, eu tenho vários jeitos de fazer isso, mas eu vou fazer usando um efeito, que é o efeito de estilizar brilho interno. Esse efeito, ele cria um brilho na parte de dentro. Então, eu vou colocar aqui visualizar para vocês poderem ver, tá vendo? Você pode escolher que ele fique nas bordas ou no centro. No caso, eu quero que ele fique no centro, para ser a mesma cor que eu defini aqui. Não tem como você puxar daqui de dentro aqui para fora, mas você pode memorizar por um instante e vir aqui colocar os valores que você escolheu para cá. Você pode mexer também no modo de mesclagem desse brilho, na opacidade dele e principalmente no desfoque. Quanto menor for o desfoque, mais viva ela vai ficar aqui dentro e vice-versa. Então você bota aí do jeito que você achar que se aproxima do resultado, assim eu acho que tá bacana. Vou deixar desse jeito aqui e tá pronta uma sobrancelha do bicho. A gente não precisa fazer os dois lados. Eu tenho também um vídeo sobre isso ensinando como desenhar com simetria. Então, eu vou fazer tudo de um lado e depois vou rebater para o outro, tá bom? O olho eu vou fazer de um jeito parecido. Vou criar uma linha com a Pen Tool, percorrendo o centro aqui do formato do olho do personagem. Vou engrossar bastante e vou escolher um perfil aqui de largura, que é o primeiro perfil, o perfil 1, que começa e termina fino. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na sobrancelha. Então, eu vou engrossar bastante até eu chegar aqui no calibre, né, do meio do olho. Vou vir aqui em objeto, expandir a aparência. E aí depois disso eu vou vir aqui e vou editar essa forma para que ela fique próxima do meu olhinho, tá bom? Isso é um dos jeitos de fazer, como eu falei para vocês, dá para você desenhar com a Pen Tool aqui em volta, mas eu acho desse jeito um pouco mais fácil, então tô sugerindo que façam desse jeito. E aí depois que você atingir a forma que você está procurando, você vai repetir o mesmo procedimento. Você vai aplicar um brilho interno aqui no olho. Uma dica bacana é que você pode vir simplesmente aqui com o conta-gotas e selecionar a forma que você quer. No caso, ele não copiou o efeito, tá vendo? Ele copiou só a cor de base da sobrancelha. Como que eu resolvo isso? Eu venho aqui, dou 2 cliques no conta-gotas e aí eu marco para que a seleção e a aplicação do conta-gotas seja da aparência. Então, ele vai copiar daqui para frente, né, todos os atributos do objeto que eu selecionar. Então, eu vou vir aqui e pronto. Ele copiou os atributos, todos os efeitos, todas as sombras e blurs e tudo que eu apliquei aqui na sobrancelha. Para a boca, a mesma coisa. Vou vir aqui com a caneta e vou desenhar, pegando daqui do meio, né, o contorno aqui da boca. Tem um vídeo aqui, se você morre de medo da Pen Tool,
tem um vídeo aqui no canal que te ensina a vetorizar com a Pentul de maneira fácil. Pronto, desse jeito. Faz o contorno da boca, só de metade da boca. E a gente vai fazer um processo semelhante com o que eu vou fazer com os elementos aqui de cima. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F e vou mandar aqui no transformar, escolhendo o ponto de referência mais externo à esquerda, vou mandar virar horizontalmente. Tá vendo que ele ficou com esse gap aqui? É porque na hora de desenhar eu não fiz uma linha reta, eu fiz uma linha meio inclinada. Mas não tem problema, é só você entrar com ela um pouquinho. Isso é um dos jeitos, né, de remediar. Ou então, antes de copiar, você vem aqui novamente com a borracha e com o Alt pressionado e dá um corte reto aqui. E aí você garante que isso daqui vai ser uma coisa totalmente reta, que na hora que você rebater, não vai ter gapzinho nenhum. Eles vão se encontrar perfeitamente aqui. Seleciona os dois, vem aqui no Pathfinder e manda soldar. Faz os ajustes que você achar necessários, tipo aqui, por exemplo, a gente pode abrir isso daqui um pouquinho mais, aí ajuste fino, tá? Mas você tá aqui, tá pronta a tua base para você poder desenhar o resto. Pra gente fazer os dentes, eu também vou desenhar com a Pentul do mesmo jeito que vocês me viram fazer a boca. Vou vir aqui, desenhar aqui até a metade e pronto. E aí depois vou rebater pro outro lado. Para colorir a boca, eu apliquei o tom de marrom, mas eu não coloquei o brilho interno, porque olhando o original, se a gente vier aqui, né, e olhar o original, a gente não tem essa cor mais clara muito aqui em cima, ela tá mais concentrada aqui embaixo. Então eu preferi fazer isso daqui. Eu coloquei uma outra forma aqui por cima, com blur aplicado e uma cor mais clara, para concentrar a parte mais iluminada aqui embaixo. Para colorir o dente, eu fiz do mesmo jeito. Eu apliquei um tom de cinza, ele tem um efeito de brilho interno, num tom de cinza um pouco mais claro, com essas configurações que vocês estão vendo aqui, tá? E a gente consegue esse efeito aqui que a gente tem no original, do dente cinza na borda e mais claro na parte de dentro. Quero mostrar para vocês como que a gente duplica isso daqui. Então, a boca ela já tá duplicada, né? Mas os olhos a gente vai fazer parecido. Então, eu vou agrupar isso daqui com Ctrl+G, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F, vou vir aqui no transformar e vou novamente pedir para virar horizontalmente e colocar aqui na posição. Depois a gente vai alinhar isso aqui tudo. Estamos quase acabando, vamos desenhar agora as lágrimas do boneco aqui que tá chorando de tanto rir. Então eu vou começar desenhando um círculo, mais ou menos aqui do tamanho da base dessa gota daqui, tá bom? Vou vir aqui com essa ferramenta que tem dentro da caneta, que é a ferramenta ponto de ancoragem, e vou clicar 2 vezes em cima de qualquer um desses nós aqui. Com isso, eu já faço uma gota automaticamente. E se eu puxar com a ferramenta aqui de seleção direta, eu consigo ter essa gota bem alongada, como a gente tem no original. Vou girar para que ela fique na posição da minha gota original e vou começar, assim como eu fiz com os outros elementos, a fazer isso aqui caber dentro da ilustração. Então, eu vou vir aqui, vou aumentar, vou diminuir, fazer o necessário. E agora vamos colorir a lágrima. Eu vou arrastar ela aqui pro lado. Novamente, vamos analisar o que a gente tem acontecendo aqui. Eu tenho uma forma branca, vou chegar nela daqui a pouquinho. E eu tenho, novamente, e aqui dá para afirmar aqui, quase certeza, que a gente tem um gradiente radial. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou mapear as cores. Vou aplicar aqui um gradiente só para poder começar a conversa. Vou trocar aqui para um gradiente radial. Vou aplicar no centro o tom mais claro, aqui na parte mais escura, essa cor aqui mais escura. E aí dá para ver que a gente tem a cor mais escura aqui bem no limite, né? E a gente tem uma espécie de aro aqui um pouco mais escuro. Então é como se eu tivesse uma cor mais clara aqui no meio. Isso se a gente quiser ser muito minucioso e fazer muito igual ao original, o que é o objetivo desse exercício. Então, vamos fazer, mas você não precisa necessariamente fazer aí. Eu vou arrastar com o Alt para o lado para poder duplicar a cor mais clara e ter uma cor mais clara aqui próximo da cor escura. E vou duplicar a cor escura para cá para poder criar esse aro daqui. E aí agora a gente tem que ajeitar isso daqui para ele caber aqui dentro, que fique parecido com o original. Então, eu vou começar a distorcer esse gradiente. Usando a ferramenta anotador de gradiente, eu consigo fazer isso. Pode ser que você precise de algumas tentativas, porque não é de primeira mesmo, demora. Então, vai mexendo aí
até que eu vou chegar nisso daqui mais ou menos. Tá vendo? Tá bem parecido com o original. E aí, pulando para cá direto, para essa aqui que já tá pronta, eu vou falar dessa forma branca daqui. Isso daqui, tirando tudo que ela tem, todos os efeitos, isso aqui é a gota duplicada. Ela tem um gradiente só de branco, sendo que as duas pontas têm transparência, tá vendo? Essa ponta aqui é totalmente transparente para ela morrer igual essa aqui. Então, ela tem uma opacidade de 0. No meio, eu tenho uma opacidade de 80, para que ele fique um pouco transparente ainda aqui em cima, não fique totalmente branco. E aqui em cima ele tem uma opacidade de 30. Ele é transparente, mas não é muito. Então, ele fica aqui desse jeito. Ainda por cima, a gente tem um pouco de desfoque gaussiano aplicado. Um desfoque de 3 pixels, bem pequenininho, mas que tá aqui e ajuda a dar esse efeito da luz aqui batendo na gota. Por último, estão vendo que aqui em cima é bem mais escuro, né, do que aqui embaixo? Esse efeito eu não consigo aplicar direto no gradiente radial. Então, o que eu fiz foi duplicar essa gota de base, deletar metade dela e aplicar, né, nesse triângulo que ficou um gradiente verde água escuro, né, para o próprio verde água. E aqui nessa ponta eu apliquei uma opacidade de 0. Então, eu tenho isso daqui. E a gente tem esse efeito daqui. Assim como a gente fez com os outros elementos, eu vou agrupar isso daqui, vir aqui no transformar e mandar virar horizontalmente, para poder fazer a outra lágrima. E aí posiciona ela no lugar direitinho. Pronto, depois de trazer tudo para cá, de agrupar essas coisas aqui, selecionar a forma de base e mandar alinhar, isso é super importante. Depois que você terminar, você vir aqui, dar uma alinhada boa em todo mundo que tá aqui, para nada ficar fora do lugar. Depois que eu terminei de fazer isso aqui, eu senti que faltava alguma coisa, que aqui dentro da cara dele era mais iluminado. Então, eu resolvi criando um círculo aqui dentro, mais ou menos aqui assim. Com conta-gotas, eu selecionei essa cor aqui do meio, da imagem original. Lembrando que se você quiser selecionar a cor direto de bitmap, você tem que vir aqui e desmarcar a opção de aparência, tá? Isso é importante. E aí, apliquei um blur nas bordas, desfoque gaussiano de 10 pontos. E pronto. Aí a gente consegue iluminar o centro da cara do emoji. E aí a gente vê, se a gente vier aqui selecionar, quanta coisa a gente tem aqui, tá vendo? Olha, para fazer uma coisa aparentemente simples, a gente precisa de várias formas. E é assim mesmo, você tem que ir empilhando forma até você chegar no resultado que você quer. Por último, se vocês observarem direitinho, nas bordas da boca e dos olhos, a gente tem um pouco de brilho para criar um pouquinho de volume aqui nessa forma, né? Que é estilizada, é bidimensional, mas ela simula um pouquinho de volume. Isso daqui você resolve vindo aqui, selecionando o sorriso da base e aplicando um efeito de brilho externo, tá? Não é interno não, para ele poder fazer esse brilho aqui em volta, e a gente fica com essa impressão aqui de que isso aqui tem um pouquinho de volume, né? Que essa boca é quase um lábiozinho. E aí, o que vocês acharam? Você achou difícil? Achou super fácil? Deixa um comentário aqui pra mim. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Você pode me contar também o que você achou e me mandar os emojis que você criar para nossa lista de transmissão do WhatsApp. O número tá aparecendo aqui no vídeo e, como sempre, as instruções para participar estão na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!